Pois é, os governadores, prefeitos estão pressionando por mudanças no relatório da reforma tributária. A ideia é votar a proposta ainda nessa semana. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa, a gente recebe o economista, professor e secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, que é um dos idealizadores, inclusive, do Imposto Único. Tudo bem, professor? Mais uma vez, obrigado pela gentileza. Como vai? Bom dia, Tiago. Prazer falar com você e com a Adriana. Bom dia. Bom, o senhor sempre militou, claro, em favor da reforma tributária. Aliás, quem não milita, né? Porque é algo importante para o Brasil, para a economia brasileira. Mas eu pergunto, o senhor acha que esse momento político é o momento ideal para que essa reforma seja discutida? O senhor acha que é possível aparar essas arestas e finalmente aprovar essa proposta? Olha, Tiago, eu acho que nem o momento e nem o ambiente é propício para a aprovação dessa proposta, né? Em primeiro lugar, a única certeza que se tem é que ninguém tem certeza de nada. Ou o governo sonega informações ou também não sabe. O fato é que nós navegamos num mundo de incerteza, onde o projeto foi anunciado há 10 dias atrás, no seu texto, e se quer aprovar um projeto 15 dias após o seu anúncio. Isso é até um desrespeito para o contribuinte e para com a sociedade. Eu acho que a sociedade, portanto, não está preparada para aprovar esse projeto, porque não teve oportunidade de discuti-la como necessário em qualquer projeto tão importante como de uma reforma tributária. Professor, na sequência, os comentaristas, a pergunta é de Diogo Schelp. Bom dia. Alguns setores empresariais alegam que essa proposta de reforma tributária transfere carga tributária da indústria e do setor financeiro para o agro e para os serviços. O senhor concorda com isso? Acho que o professor Marcos Cintra não ouviu. Não deu para ouvir. A pergunta do Schelp em relação ao setor produtivo, que pode acabar arcando com muitos gastos, que isso transfere o pagamento de impostos para o setor produtivo. Foi mais ou menos essa a pergunta, professor. Professor, perdão. Sobre esse aspecto, eu até acredito, né, na intenção do governo de não aumentar a carga tributária, ou seja, fazer com que o mesmo volume de impostos seja arrecadado após a reforma e antes. Essa é a intenção declarada do governo. Mesmo acreditando que isso aconteça, mantendo a carga tributária constante, ela pode ser desequilibrada ou transferida de um setor para o outro. E esse é um grande risco desse projeto. Tenho estimativas que mostram que o setor de serviço e os setores mais empregadores de mão de obra terão um enorme aumento de carga tributária. E isso vai desequilibrar a economia brasileira, desestruturar os setores mais geradores de emprego e de renda e, portanto, é um risco. São dados como esses que precisam ser melhor avaliados. Por exemplo, nós não sabemos, Tiago, sequer qual é a alíquota desse imposto. O governo não anunciou qual é a alíquota prevista. Como é possível se fazer uma reforma tributária? Como é possível fazer com que os setores analisem os impactos dessa reforma se sequer conhecemos a alíquota desse imposto? Portanto, eu acho que, seja na sua tramitação, nesse assodamento, seja na falta de informações, a sociedade brasileira não está preparada para aprovar esse projeto. Nelson Kobayashi. Professor Marcos Cintra, prazer falar com o senhor, bom dia. A minha pergunta, professor, é sobre a ideia da união do ICMS com o ISS, a criação do IBS, e que vai para um ente federativo, a destinação. Como o senhor avalia a criação desse novo ente? Isso não torna mais complexo o trâmite do tributo? Olha, eu não tenho a menor dúvida. Um imposto sobre valor agregado, por sua própria natureza, um IVA, como se pretende, ele é mais complexo do que, por exemplo, o ISS. O ISS é um tributo muito simples, é uma mera incidência de uma porcentagem sobre o faturamento de uma empresa. Simples, objetivo, claro, e por ser uma base grande, a alíquota é muito baixa.
Já o imposto sobre valor agregado, por sua própria natureza, ele é inerentemente mais complexo. Ele exige toda uma contabilidade gerencial, entrada e saída de débitos e créditos, e isso torna o tributo não só mais complexo, como com base mais estreita, e, consequentemente, exige alíquotas muito mais altas. De modo que essa união do ICMS com o ISS, do ponto de vista de simplificação, não se consegue nada. Pelo contrário, vai tornar mais complexa a arrecadação do ISS, arrecadação que os municípios hoje fazem de maneira simples. Além disso, existe a questão do pacto federativo. As competências, né, de municípios estão sendo restringidas com esse projeto que passa a englobar não só os tributos municipais como os estados. A razão, inclusive, pela qual os prefeitos têm se manifestado muito veementemente contrários a esse processo de centralização da arrecadação tributária, que acredito realmente que não é o que a sociedade deseja. Professor, o país aguarda há muito tempo essa reforma. O senhor disse que não estamos ainda preparados para essa aprovação, como está o texto. Quanto tempo o senhor imagina que seria necessário para maior discussão, para maior entendimento com estados, com municípios, valores de alíquotas? Aos que defendem a urgência, é preciso cautela? O que o senhor acha? Depois de aprovada a reforma tributária, ela pode vir a sofrer modificações pontuais novas? Olha, em primeiro lugar, a reforma tributária é urgente, eu não tenho dúvida nenhuma. Há 30 anos, o país está convencido de que precisamos urgentemente de uma reforma tributária. O grande problema é nós apresentarmos um projeto que seja eficiente nesta direção. E isso nós não estamos sendo capazes de construir. Isso tem impedido o andamento da reforma tributária, que precisa ter uma visão sistêmica, global do sistema tributário brasileiro. E, sobretudo, eu acredito que nós podemos fazer essa reforma de maneira muito mais rápida e eficiente, de forma infraconstitucional. Para que nós colocarmos o país de cabeça para baixo, alterarmos profundamente todo o sistema, se nós conhecemos os problemas e a maior parte deles pode ser resolvida pela via infraconstitucional? A questão é cumulatividade? Vamos resolver esse problema? É fácil, uma determinação do Senado consegue isso. O problema é o princípio do destino também. Vamos começar, quem sabe, a usar alíquotas mais baixas nas transações interestaduais ou até mesmo alíquota zero. Não há necessidade de PEC. De modo que eu acho que o modus operandi dessa reforma tributária é que não está sendo adequado. E essa é a razão pela qual há 30 anos não se consegue essa reforma. Agora, um alerta eu faço. Eu ouço muita gente dizendo qualquer reforma tributária é melhor do que o que existe hoje. Não é verdade. As coisas podem piorar e podem piorar sim. Nós precisamos fazer a reforma tributária adequada à cultura, às instituições, à economia e à política brasileira. Não há como se reinventar a roda e nós não estamos partindo de uma folha em branco. Nós temos um país que está funcionando e, portanto, uma reforma tributária deve levar em consideração esses condicionantes, coisa que esse projeto não está fazendo. Ele mexe demais, não nos dá informações, é opaco, não sabemos as suas consequências e sequer os seus parâmetros. Então, Adriano, eu acho que nós precisamos bastante tempo para digerir esse projeto e renegociá-lo. Não é uma coisa para se aprovar em uma semana e nem em um mês. Um projeto com essa profundidade. Professor, para a gente fechar nossa conversa, alguns itens da reforma tributária prevêem alguns períodos de transição, 10, 20, até 30 anos. O senhor acha que isso é necessário ou se a reforma fosse mais redonda, vamos dizer assim, é possível que o período de transição fosse bem menor? Olha, esse período de transição
é uma coisa absolutamente irracional. Um período de transição de 8 anos, onde, inclusive, durante um determinado período, nós teremos convivendo o sistema velho, que nós queremos mudar, junto com o sistema novo, vai tornar as coisas muito mais complexas. 8 anos, em termos de um país como o Brasil, é uma eternidade. Há garantias de que os estados terão as suas receitas garantidas pelo governo durante 50 anos. Nós não conseguimos prever sequer o que vai acontecer no ano que vem. Vamos garantir alguma coisa por 50 anos. Esse foi o erro cometido pelo governo indiano quando fez a sua reforma tributária. Assumiu os custos e não foi capaz de cumprir, o que resultou em problemas muito sérios lá. Portanto, eu acredito que o melhor método para fazermos a reforma tributária rapidamente é infraconstitucionalmente, porque nós vamos poder atacar cada problema isoladamente através de legislação infraconstitucional que tem vigência imediata. O processo de reforma tributária num país complexo como o nosso seria muito mais adequado esse processo orgânico, esse processo permanente e contínuo, ao invés de se querer fazer uma revolução tributária como essa, que aí sim exigirá períodos de transição muito longos para evitar problemas e solavancos mais sérios na economia brasileira. Conversamos com o economista, professor e secretário da Receita Federal, Marcos Cintra. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Voltaremos a nos falar. Um grande abraço. Eu é que agradeço vocês. Muito bom dia.